quando a gente compartilhou todos os mandados de prisão, de busca e apreensão, tinha uma questão envolvendo o senador Everton Rocha, o que teve mandado de busca e apreensão. E aí ocorreu o seguinte, que havia o pedido de prisão e de busca e apreensão. Porém, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, disse ali, informou que não viu motivos, não viu provas suficientes, né, Luísa, para poder validar essa prisão. Aí veio uma decisão do Supremo, por André Mendonça, o ministro, dizendo, mas busca e apreensão tem que ter. No que a gente avançou nesse assunto? O que a gente entendeu de por qual motivo a PGR disse, olha, a gente não encontra aqui provas para legitimar a prisão? Elisa, a PGR entendeu que o relatório da Polícia Federal a respeito de Everton Rocha era um pouco contraditório. Isso porque a própria PF coloca que em um certo momento ali fala que o Everton Rocha teria tido um papel de liderança nesse esquema criminoso e depois oscila e diz que era um papel de mera influência, sem atribuir ao Everton Rocha um papel de direção nessas fraudes do INSS. Essa inconsistência da Polícia Federal levou a Procuradoria-Geral da República a argumentar junto ao Supremo Tribunal Federal que havia mais dúvidas do que certezas a respeito de qual, afinal de contas, foi o papel do vice-líder do governo no Senado em todo esse esquema criminoso de fraudes nos descontos associativos aí de aposentados e pensionistas. E aí, diante disso, a PGR se manifestou contra o pedido de prisão preventiva e também contra o pedido de buscas e apreensões em endereços ligados ao senador. Quando isso chegou, esse parecer, chegou para o ministro André Mendonça, relator da investigação no Supremo, o ministro André Mendonça deu razão à PGR no que diz respeito à prisão. O ministro disse que a PGR tinha razão sobre a fragilidade das provas e que a medida, disse o ministro André Mendonça, que a medida era desaconselhável nesse momento, porque seria a prisão preventiva, um provimento judicial que exige extrema cautela e que, quando há mais dúvidas que certezas, portanto, a prisão é uma medida muito extrema para uma situação incerta, como a que foi apontada pela Procuradoria-Geral da República. Por outro lado, Mendonça entendeu que as medidas de busca e apreensão poderiam sim ocorrer, até porque, se ainda há dúvidas, que esses materiais apreendidos na operação de ontem possam ajudar a apontar caminhos para esclarecer essas dúvidas. Então, a PGR foi, voltando assim na cronologia, a PF pediu a prisão e as buscas, a PGR se manifestou contra as duas coisas e o ministro André Mendonça negou a prisão, mas autorizou as buscas. Então, essa mais ou menos foi a ordem dos fatos em relação à fase mais recente da operação sem desconto, que foi deflagrada nesta quinta-feira. É claro, Elisa, que esses pontos, essas contradições que foram apontadas pela Procuradoria-Geral da República, elas, de alguma maneira, servem como munição para a defesa do senador, que tem, o próprio senador negou irregularidades, tem dito que não tem provas contra ele a esse respeito, nega qualquer tipo de envolvimento nessa chamada farra do INSS e essas contradições, então, vão ser usadas como argumento pela defesa de Everton Rocha ao longo do curso da investigação, em eventuais novas fases desse processo. E por que o parecer da PGR é tão importante, Elisa? Porque é a PGR quem, lá na ponta, mais para frente, vai ser o órgão responsável por denunciar ou não o Everton Rocha e todos os outros investigados, todos os outros alvos da operação de ontem. Se a PGR entender que a PF oscila, é inconsistente ou ora atribui uma posição de liderança a alguém, ora diz que não era bem assim, isso, obviamente, não daria lastro ali para uma denúncia e, portanto, acabaria, de alguma maneira, livrando esses investigados. Então, é por isso que a gente destaca aqui esse parecer da PGR e isso aponta para um desafio da PF daqui para frente. A PF vai ter que apurar melhor, ter mais evidências ali para identificar, afinal de contas, o Everton Rocha era líder, era uma figura, um cabeça dessa organização ou, de fato, ele exercia ali um papel menor. Tudo isso a gente vai ver ao longo das próximas fases dessa investigação.